Banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Gorda. Olá! Estamos aqui reunidos para o maior podcast que ninguém ouve. Temos muita coisa para falar hoje, principalmente começando pelo início. O Vando não está cá, o Vando está ocupado, trabalho e tal, portanto hoje não vai fazer parte deste episódio, mas estimamos que ele melhore em breve e que volte a fazer parte aqui do corpo integrante do Banha. Obviamente, ele não está doente, ele só está ocupado. Em relação a mais avisos, os episódios agora, caso não tenham reparado, não é uma questão de descuido nem nada, vão passar a sair todas as segundas, por uma questão até de tentar organizar melhor os nossos horários para que possamos atempadamente preparar o conteúdo e efetivamente atribuir aquela qualidade que vocês sempre esperam de nós. Comigo está tudo bem, está tudo tranquilo. No entanto, houve muita coisa que me tem vindo a irritar e que eu tenho estado a tentar não falar sobre porque quero tentar ser uma pessoa mais positiva, mais construtiva, mais efetivamente a tentar trazer algo de bom em vez de dissipar e emanar energia negativa. Mas o negativo é divertido, apesar de me molestar e incomodar imenso. No entanto, como eu não gosto de incomodar as pessoas que me são queridas com este tipo de temas, eu tenho então esta coisa de gravar a minha própria voz e pôr na internet para que alguém ouça e isso assim valide minimamente aquilo que eu tenho para dizer, seja o que for, de validação de virtude, o que for. E então, como nós temos muitas coisas para falar, vamos já começar. Primeiro de tudo, eu tenho aqui uma coisa que é interessante, que me fez pensar, que advém de um artigo que eu vi no Público, obviamente, em que o título é: Estaremos a erradicar as pessoas com síndrome de Down? E depois a sublida é: países como a Dinamarca ou a Islândia gabam-se de cotas de erradicação quase perfeitas. Refere a fotógrafa Martinka Maceus, ou Marika Maceus. A entrevista ao P3 sobre o projeto Chosen, Not to Be. Será que não tardará até que não existam mais pessoas com síndrome de Down no Ocidente? E a minha pergunta, e a resposta a esta pergunta para mim foi muito simples e direta quando eu vi isto na rede social, que é: sim, não tardará. E então? E tem mal? É a interrogação que eu coloco. Então, para que eu não pudesse passar o condão outra vez e para que eu não pudesse mostrar novamente este descrédito que eu tenho latente e que custa ultrapassar, que é o descrédito pelo jornalismo, principalmente o português, eu decidi então ler o artigo, mas aviso-vos já que não passo do primeiro parágrafo, porque isto é um artigo um bocado mais de... Tenho aqui um projeto que vou divulgar e vou mascarar isto de um tema que eu acho interessante ou importante, mas que na verdade é uma mão cheia de nada porque assenta sobre nada. No entanto, é popular assentar sobre nada. Eu já vou destrinçar aquilo que eu estou a dizer, até porque é que já li o artigo, o primeiro parágrafo pelo menos, e vocês ainda não. Quando chegar o resultado de um exame pré-natal, ou quando chega um resultado de exame pré-natal que confirma que um bebê irá nascer com cromossoma a mais, a primeira questão que vem da parte de um médico é: quando é que é para agendar a interrupção da gravidez? Diz a fotógrafa Marinka Maceus. Países como a Dinamarca ou a Islândia gabam-se de cotas de erradicação quase perfeitas. Será que tal significa que no Ocidente não tardará até que não existam mais pessoas com síndrome de Down? É trágico, considera a holandesa, autora do projeto Chosen Not to Be, há uma linha tênue que separa aquilo que é considerado ou não eugenia. Está aqui o parágrafo, está aqui esta informação e vamos começar a destrinçar pelo fim. Eles falam aqui de um tema que é muito polarizante e é muito separatista, que é isto de eugenia. E vamos já perceber o que é isto de eugenia. A eugenia não é nada mais nada menos que... Como se eu já estou a reduzir, já estou a editorializar a opinião, mas por favor, tenham paciência. A eugenia é o quê? É um conjunto de métodos que visam melhorar o património genético de grupos humanos. Teoria que preconiza a sua aplicação é a teoria eugénica. Ora, à semelhança do que acontece com os alimentos geneticamente modificados, a grande questão aqui que se levanta sobre principalmente os alimentos, ou que se tem vindo a levantar até que se tenha caído no desuso e no descrédito, é a aplicabilidade ética desse tipo de manipulação. Obviamente que a comunidade científica está completamente a favor, porque visa que com esta manipulação genética dos produtos geneticamente modificados, os GMOs, possa efetivamente até ser erradicada a fome, pasme-se. Existe a possibilidade de um pé de manga sair de lá uma espiga de milho, ou sair de um bulbo de cebola uma espiga de milho, ou até, sei lá, de um coqueiro caírem espigas de milho. Vocês percebem a ideia, não é?
Então, agora, quando a gente fala de eugenia, é mais ou menos aplicar essa possibilidade dos alimentos geneticamente modificados, mas em humanos, ou seja, aperfeiçoar a genética de acordo com a teoria bonita no papel, a.k.a. comunismo marxista, que é só muito bonito no livro, mas a sua aplicabilidade, porque somos pessoas, visa-se quase impossível ou mesmo utópica, não é? Nisto de eugenia, depois vem à discussão muitas práticas possíveis e teorizadas que poderão aqui, efetivamente, apenas visar a sua moralidade ou ética de acordo de como são efetivamente aplicadas. Peço desculpa, refluxo. Estão a ver? De acordo com a eugenia, se eu tivesse sido detectado no meu feto de que iria ter refluxos ao gravar um episódio de podcast que provavelmente quase ninguém ouve, provavelmente eu seria abortado contra a minha vontade. Por outro lado, eu se calhar derrubo essa questão a dizer que eu nem sequer saberia que ia nascer, porque eu não sou um ser consciente e sentiente ainda, logo não recai sobre mim agora. Portanto, isto é um bocado efeito borboleta. Mas agora vamos lá falar do artigo outra vez. No artigo levantam-se muitas questões. Primeiro, levanta-se aqui a questão já de que se está a fazer aqui um bocadinho de médicos. Quando chega o resultado do exame pré-natal, confirma-se que o bebê irá nascer com cromossoma a mais. A primeira questão que vem da parte do médico é quando é que é para agendar a interrupção da gravidez. Ora, falando nomeadamente de pessoas com síndrome de Down, ou trissomia 21, ou mais vulgarmente conhecidas como mongolismo, que eu acho que é um tremendo tema xenófobo, ou um tremendo termo xenófobo contra os mongóis, porque os mongóis outrora foram um império conquistador e avassalador em termos bélicos, e não reduzidos apenas agora, talvez, como castigo histórico, deficientes, que não passam dos 5 anos, mas que têm aspirações a casar e ser modelos e não sei o quê. True story. Qualquer deficiência profunda ou semi-profunda, não sei qual é que isto da trissomia 21 está na escala da deficiência profunda ou do nível de dependência, mas eu, falando na primeira pessoa, como irmão de um jovem com entre 70% a 90% de incapacidade por paralisia cerebral, é uma situação extremamente difícil. E falo também já agora por uma outra situação de uma doença degenerativa, que é o Alzheimer, que é basicamente... quer fazer aqui o quê? Quer fazer aqui uma espécie de paradoxo. Uma espécie de paradoxo é o quê? O Alzheimer é a pessoa que fica deficiente depois de ser pessoa normal, em que nós vemos isso a acontecer dia para dia, não como o Salvador no acidente de moto, que ficou paraplégico, nem isso está em causa, ou não como o Furcado da Moita, que também teve um acidente qualquer e pronto, e ficou paraplégico, nem isso está em causa. Isso é uma situação repentina, é uma coisa tipo, ok, imprevisível, acidental completamente. Agora o Alzheimer e outras doenças degenerativas como esclerose múltipla, amiotrófica, etc. e tal, são situações muito mais que nós conseguimos acompanhar a degeneração da pessoa. É muito mais penoso mentalmente e psicologicamente e efetivamente fisicamente para todos, porque principalmente no Alzheimer se calhar há um escape. Eu já vou voltar a falar disto, mas agora quero dar aqui um enfoque nesta situação do Alzheimer. Há um escape da pessoa que se calhar é paciente porque essa própria pessoa perde noção de si e tem uma espécie de morte da consciência no sono. Ou seja, há aquela hierarquia que se faz, em que as pessoas todas, quando são questionadas como é que gostarias de morrer, toda a gente, não sei, ninguém diz que gostaria de morrer queimado ou afogado, porque toda a gente até determina isso, ou é predeterminado isso como uma das mortes mais dolorosas, ou são as mortes mais dolorosas que se pode ter. Portanto, há muita gente que gosta de dizer que a morte pacífica é aquela morte que acontece no sono, e que a pessoa está a dormir e de repente depois não acorda e está feito. Está bem, pronto. Bom era não morrer, mas uma vez que isso é inevitável, se calhar no sono é uma coisa viável. Portanto, o que eu quero dizer com o Alzheimer é que se calhar aquela pessoa que tem a degeneração e que não se apercebe que a tem, acaba por ter a morte da sua consciência, uma espécie de morte no sono. E então, todo o tipo de fardo, que é fardo, não vamos estar aqui a branquear, pode-se fazer com muito amor, pode-se estar a tentar prestar os cuidados paliativos de cuidador informal ou mesmo clinicamente, com todo o amor, com toda a vontade em preservar aquela integridade daquela pessoa para que pelo menos não sofra, etc e tal, mas é um fardo, é um trabalho, é uma responsabilidade. O facto de a gente amar uma pessoa a quem estamos a cuidar e prestamos cuidados inflexivelmente, ou seja, que temos que moldar a nossa vida em torno daquela pessoa que estamos a cuidar porque tem que ser, isso é uma coisa, isso é o nosso sentido de vida, isso é a nossa ética, isso é a nossa moral, são os nossos valores, mas que dá trabalho e que é um fardo e que desgasta, e que pessoas que cuidam de outras têm já uma resiliência acima da média, porque têm de se revalidar, porque somos todos humanos e têm de se revalidar constantemente que estão a fazer aquilo por uma causa maior, que não é sobre si, mas sim sobre a pessoa de quem estão a cuidar.
E isso é o objetivo mais importante. E isso quase que se autoalimenta aquela pessoa a todos os dias acordar e ter aquelas tarefas que nós fazemos parte do nosso cotidiano e que, se aquela pessoa tem a resiliência, consciente ou não, falando no Alzheimer, falando na trissomia 21, falando na paralisia cerebral do meu irmão, que se tem a consciência ou não de que tem aquela rotina e com aquele cotidiano, aquelas limitações que não a fazem ter o mesmo tipo de desempenho que uma pessoa sem essas limitações, quem somos nós, seres normais, ditos normais, que ousamos aqui levantar a retórica de que isto é muito a mal para mim. Mas a verdade dos factos é que se calhar são conversas a ter-se em paralelo. Como é que eu ia dizer? Eu trabalhei na Auto Europa, foi um trabalho que me deu-me estabilidade financeira e profissional, o único até, mas foi trabalhoso e tinha muita coisa má. Mas o facto de eu dizer que a Auto Europa tem muita coisa má não diz que automaticamente eu esteja a dizer que a Auto Europa é a pior porcaria que existe. Não, é apenas muita coisa má que existe, nós temos que arcar e aguentar para encaixar e ter então aquele bom do fim do mês e a tal estabilidade e ter aquele tal descanso. Pelo menos aquele descanso de certas responsabilidades. Agora, transpondo isto para a nossa vida e para as responsabilidades que nós temos para com estas pessoas, essas pessoas, conscientemente ou não, adaptam-se. Nós, conscientemente, adaptamos-nos. E a parte do consciente é que é o mais complicado connosco, aqueles que prestam os cuidados. E atenção que eu estou a falar aqui numa escala de que os cuidados que eu prestei nada se comparam às pessoas mais diretas ligadas ao meu irmão que prestaram. Eu nunca na vida vou dizer que prestei tantos cuidados ou mais cuidados que, por exemplo, a educadora dele, da Cersei, ou a minha irmã que cuidou dele desde mesmo criança, desde bebê, ou o meu pai e a minha madrasta que efetivamente tiveram a situação de lidar mental e psicologicamente com isto até deixar de o ser, portanto, até fazer parte do cotidiano, não é? As pessoas relativizam isto, torna-se uma situação mais cotidiana, mais mundana e é o que é. Por isso é que eu sempre gostarei sempre de lembrar o meu irmão como uma pessoa que é o que é. O normal é relativo, porque o meu irmão era o que era, mas nunca foi anormal, foi sempre aquilo. E nós fomos sempre aquilo para ele, ele sempre foi aquilo para nós. Por isso é que... sim, o meu irmão já partiu. Por isso é que, entretanto, o que fica não é que trabalheira é que eu tive a cuidar do meu irmão, ou que trabalheira é que eu tive a cuidar da minha avó. Não, obviamente, isso não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é que, clinicamente, o que estamos aqui agora, voltando a pegar no artigo, o que estamos aqui a tentar visar enquanto seres humanos é o aperfeiçoamento, efetivamente, da espécie humana no todo, não é? Porque se nós tivéssemos a displicência ou a falta de meios ou puro descontrolo por excesso de população que, por exemplo, a Índia tem, vocês se fizerem uma pesquisa breve ou se tiverem um conhecimento mínimo sobre o que acontece no mundo, a Índia deve ser o país que lidera no mundo sobre deformações, principalmente malformações físicas. Eu nem sei se é por causa de cruzamentos ali de genes e por causa do sistema de castas, em que depois havia ali ramos das famílias que tinham que cruzar-se entre eles, por causa da situação dos casamentos combinados, eu não sei. Deve haver uma explicação histórica, antropológica, sociológica para isto. Deveria pesquisar, mas não me apetece. No entanto, se nós tivéssemos a situação da Índia, se o mundo ocidental tivesse a situação da Índia, éramos todos, de certa forma, disformes, e isso, de certa forma, seria normal, porque seria a norma, seríamos o maior. Não é isso que eu estou a querer aqui levantar. A Índia deverá ser a exceção, porque a Índia é a exceção, porque neste caso a norma é a normalidade. A norma é 5 dedos, a norma é 5 dedos dos pés, a norma é 2 orelhas, etc. e tal. É a norma, não é? É determinado desde o início da humanidade, desde do Sapiens Sapiens, do Pitecus, do Erectus, que somos assim, desde o homem bípede, não é? Neste caso, quando a gente está a falar aqui do erradicar, e quando a gente faz aqui esta pergunta inflamada do estaremos a erradicar as pessoas com síndrome de Down, vamos lá ver, meus amigos. O Hitler tentou erradicar os judeus, também pela eugenia, mas isso é muito mais avançado o plano do Hitler, em questão da solução final. O Hitler tentou erradicar os judeus diretamente matando os que existiam, não é? Já agora quero ver aqui o significado da palavra erradicar. Só para ter ideia. Erradicar. Arrancar pela raiz. Fazer desaparecer. A vacinação erradicou a varíola, refere a ansiedade. Ok. Fazer desaparecer. Muito bem. O erradicar aqui, ok, já entendi. O erradicar aqui não é necessariamente o mal. O verbo erradicar não é etimologicamente mau. Como se erradica é que é mau. Podemos concordar com isso. E volto a dar o exemplo do Hitler, né? O Holocausto. Ele tentou erradicar fazendo desaparecer o que já existia, não lidando com o que já existe, não é?
Porque este artigo abre uma precedência do género. Estaremos a erradicar as pessoas com HIV? E o que é que isto quer dizer? Que se calhar estamos a trabalhar em prol de deixar que aconteça SIDA e estamos a lidar com a SIDA que existe. Mas aqui a inflamação da pergunta passa como se, por exemplo, quem não lê o artigo ou quem nem sequer perceba que isto é na verdade um anúncio disfarçado de artigo de opinião, não é? Mas este anúncio deste trabalho desta fotógrafa levanta questões. Está bem, mas ainda assim é uma fotógrafa que tirou umas fotografias e está a aparecer. Tipo, vou fotografar o quê? Estou farto de fotografar árvores e cães, vou fotografar pessoas com síndrome de Down e ponho-me a pensar enquanto carrego no tchuv, que só tenho 800 disparos. Não me lixem, ok? Esta pergunta, esta inflamação advém de um subentendimento de como se nós estivéssemos a querer fazer desaparecer as pessoas com síndrome de Down que já existem. Não é o caso, obviamente, não é? Nós estamos a tentar curar o cancro porque estamos a tentar curar as pessoas com cancro numa primeira instância, obviamente, e tentar perceber como é que o cancro vem para que se evite sequer ter o cancro. Por isso é que existem aqueles estudos todos de que, teoricamente, infelizmente, para mal dos nossos pecados, tudo e mais alguma coisa pode dar cancro, não é? Dependendo da sua aplicação e dose, obviamente. Tudo pode dar cancro, em que percebe-se pela pesquisa que nós todos temos células cancerígenas que, pura e simplesmente, de acordo com a nossa vida e sorte, podem ou não ativar, não é? Ora, está-se a tentar estudar isso para que se erradique o cancro. Não estamos a erradicar as pessoas com cancro, não é? Estamos a tentar suprimir efetivamente. Porque esta questão advém também, porque reparem, talvez, eu não sei, eu gostaria não sei, porque lá está, perdemos o meu irmão, é um tema delicado, obviamente, pela natureza do luto, não é? Portanto, eu nem sei sequer se terei a coragem de perguntar isso aos meus pais, mas eu se calhar vou já adivinhar o que é que eles diriam. Eu direi que eles diriam que não se arrependem de nada, porque o meu irmão foi um excelente ser, uma excelente pessoa que veio até nós, que nos adicionou luz, e não há nem sequer o fragmento do apesar de, não é? Porque o apesar de não se torna apesar de, porque esse condimento dessa limitação dele fez dele quem foi, não é? Logo, eu adivinho que a resposta fosse essa. Mas se calhar, numa outra circunstância qualquer, talvez, não sei, outra pessoa em que eu não tenha apego emocional e se calhar esteja, não sei. A pergunta a fazer é, se soubesse que o seu filha tivesse esta limitação que não permitiria XYZ, tipo, sei lá, nascesse surdo, que com a surdez estão-se a fazer extremos avanços, que nascesse cego, que até com a cegueira estão a conseguir perceber os diferentes tipos de cegueira e proveniências e conseguem até fazer transplantes de córnea, e está a ser fantástico até meter olhos biónicos nas pessoas, não é? A pergunta que se faz é, se você soubesse que o seu filho tivesse uma malformação irremediável que lhe provocasse profunda limitação na sua vida cotidiana, na vida dele, nem estamos a falar daqui na nossa, porque isso é uma questão que as pessoas não estão preparadas, isso é uma conversa que as pessoas não estão preparadas para ter, porque toda a gente no bem da fotografia é como o católico não praticante, quando se pergunta aqui por Portugal qual é a sua religião. Não tanto agora, porque agora a geração, como é que é? A generation, os millennials e não sei o que, tomar conta da porra toda, e os velhos todos católicos não praticantes, que batem que batem a pala à religião, ainda dizem, não, católico sim, eu confio em Deus, Jesus Cristo e tal, Fátima e tal, mas no fundo é a velha história da hipocrisia moral em que nós, para parecermos bem aos olhos de todos os outros, admitimos coisas que nós na verdade não praticamos e não somos. No entanto, isso tem vindo a dissipar, mas voltando ao assunto, a conversa difícil é, sabendo que isso iria dar uma chance a si de gerar uma vida que pudesse vir com controle, que é mesmo assim, com o controle de qualidade, para que essa vida tenha uma vida condigna, de acordo com a sua pretensão. Porquê? Porque isto vai estar aquela conversa que eu tive com o Vando no outro episódio. Quem quer ser pai, não estou a dizer quem é sem querer, é quem quer ser pai, falo por egoísmo. Ok, se calhar é aqui, se calhar é antropológico, é instintivo, não é? Porque vem daquela natureza nossa de querer preservar a vida e querer criar vida para que prolifere a espécie e a nossa semente, etc. Mas vem de um egoísmo consciente, que é, quero ser pai, quero muito ter um bebê, não sei o quê, não interessa, nem que seja porque eu confio que o meu filho vai ser o próximo Cristiano Ronaldo, eu confio que o meu filho vai ser a pessoa que cura o cancro.
Não interessa, isso são vocês a querer, que querem ser pais. Nós, que eu também quero ser pai. Mas a questão quase impossível de se colocar, por ser tão carregada, já por si, é, se você soubesse que o seu filho viesse com uma malformação irremediável, você aceitaria na mesma trazer esse filho ao mundo, sabendo que isso iria provocar profundas mudanças a todos, os diretamente envolvidos? E eu atrevo-me a adivinhar de que, moralmente falando, 9 em 10 iriam dizer que sim, se não colocasse a mãe em risco. Que é a velha história, né? Até porque, reparemos, a questão coloca-se de forma mais simples quando se trata de, por exemplo, gravidezes de risco em que o bebê está perfeitamente normal, bem, mas por alguma situação detectada, há ali uma questão de cesariana de alto risco, ou porque a mãe apresenta uma patologia clínica qualquer que tem que tirar se não falece, etc. e tal, e põe em risco todos, aí dizem, não senhora, por amor de Deus, raspa lá isso daí, faz favor. Corte lá as moelas daí que isto temos que viver mais um dia, porque é mesmo isso. Vive-se para lutar mais um dia, vive-se para tentar outra vez, não é? A resiliência também vem daí. A resiliência não vem apenas da adversidade chegar a nós e de nós termos capacidade de encaixá-la. Não, a resiliência também vem da capacidade de nós termos uma adversidade quase inencaixável, se me permitirem o termo, não conseguimos ultrapassar de alguma forma, perdemos aquela batalha, mas não perdemos a guerra, levantamos outra vez. É tipo Rocky, não é? O campeão é aquele gajo que se levantou 8 vezes depois de ter caído 7, não é? É muito assim. Portanto, esta pergunta já é carregada do estaremos a erradicar as pessoas com síndrome de Down. E depois já coloca aqui os médicos numa manchazinha já de ética médica desquestionável, que é a primeira questão que vem da parte do médico, quando é que é para agendar a interrupção da gravidez. Ora, depois aparece outra questão inflamada, que é países como a Dinamarca ou a Islândia gabam-se, que está entre aspas, de cotas de erradicação quase perfeitas. Isto é de gabar, porque significa que nós estamos a detectar o problema e estamos a tentar mitigar o problema antes que ele seja um problema maior. Caramba, é a diferença entre uma constipação que passa gripe e uma gripe irremediável que nós não estamos a tratar e que vamos para o hospital e que passa pneumonia e nós morremos por infecção pulmonar, não é? É um de-escalating, é para não escalar, é uma prevenção, não é? De repente agora a prevenção não é uma cena. Mas pronto, eu estou a pegar neste tema muito em particular porque eu quero fazer uma ponte já, acho que já deixei assento aqui os meus pontos, mas agora quero deixar aqui... falando em pessoas com deformações e etc, eu quero falar aqui de pessoas com deformações que são influencers. Porquê? Porque eu vi há uns tempos atrás uma rapariga com espinha bífida, ou como é que se chama aquilo? Vou pesquisar. Espinha bífida. O que é espinha bífida? Só para não estar a falar porcaria. Não, espinha bífida é tipo... Ok, não é o que eu estava a pensar. Ok. Como é que se chama aquela porcaria então? Coluna torta, hipercifose, escoliose. O que é uma hipercifose? Ok, escoliose. Isto é importante porque é... Ok, é uma escoliose, mas bem carregada. Ok, boa. Basicamente foi o quê? Era uma rapariga, uma senhora, ou whatever, um ser de sexo feminino, que se identifica como mulher, que tem esta escoliose bem carregada, não é? Em que a senhora faz uma espécie de S, deitado quase, em que a cabecinha vai para cima e as pernas vão para baixo, porque o corpo está desenhado. Isto é uma coisa que eu aprendi com os vídeos de quiropraxia dos canais que eu sigo no YouTube, porque eu sigo um gajo que diz que nós estamos antropologicamente desenhados para olhar sempre em linha de horizonte, ou seja, sempre no ângulo dos 0 graus, para olhar sempre perfeitamente. E quando existem deformações a nível lombar de coluna, não é? A nível cervical, o corpo corrige. Por isso é que as escolioses ditas mais leves curvam para um lado e depois curvam para o outro, e há ali uma correção dos ombros e há uma descompensação das ancas, etc. É muito interessante até. Lesões musculoesqueléticas, etc. E esta rapariga gaba-se do quê? Não se gaba apenas do, apesar desta enfermidade, eu vivo uma vida normal e capaz. Não, ela gaba-se que é influencer de strip. Não é? E mais engraçado é que um bocadinho mais pesquisa ela tem OnlyFans, mas isso, enfim, há fetiches para tudo, eu não condeno. E ela está a ver o nicho de mercado e está a sobreviver, está a subsistir, está-se bem. Mas todo o tom isto, ok, cada um faça o que quiser, que seja feliz e que seja capaz e autónomo, etc, quanto possível e quanto baste. Não é isso que está em causa, atenção, volto a dizer, eu não estou a atacar lá ela, eu não estou a atacar essas pessoas que são influencers, diretamente.
Não é ela específica, melhor dizendo, que eu vou atacar outras. Toda a reportagem, todo o condão do vídeo que eu vi foi no sentido de como é que ela vai encontrar amor. Ela vai num encontro cego, num blind date, e vai tentar perceber se consegue encontrar amor com a pessoa que vai encontrar-se com ela, não sei o quê. Blind date, para quem não saiba, é aquele conceito de encontro em que uma pessoa não sabe nada quase da outra, ou nada, né? Não sabe do aspecto. Acho que a ideia é essa, fundamental, não sei. Eu sou uma pessoa extremamente insegura para poder ter em verdade uma coisa dessas, né? Posto isto, o condão dessa reportagem era no género a emancipação amorosa. É importante, é uma conversa interessante, sim. Tipo, como é que estas pessoas que também têm direito a amor, obviamente, têm direito à sua sexualidade, obviamente, como é que se lida com isto do cotidiano do mundo normal, dito normal, não é? No entanto, ela mostrou-se o que é que ela fazia para a vida. Era influencer. Fazia dancinhas no TikTok. fazia danças no TikTok e dançava no farol, era pole dancer também. E depois eu fui a ver e tem OnlyFans, tipo. Vamos lá ver uma coisa. Eu estou a fazer a ponte deste artigo a inflamar a erradicação das pessoas com síndrome de Down para esta ponte destas pessoas com deformações que são influências, porque eu entendo que a missão está fundamentalmente errada, ou a mensagem que se está a passar está fundamentalmente errada, que não é do género: ok, you do you, Queen, faz a tua cena, ser emancipada, ser independente, ser dona de ti, não precisas de ninguém, ou faz por não precisares de ninguém, tanto quanto terias de, porque precisas. Porque no hipermercado tu não tens que buscar na prateleira mais de cima, enfim. E a mensagem que eu acho que está a ser passada de forma errada é de que isto é normal. Ou é o novo normal, ou tem que ser aceito como normal. Ou seja, para mim, a mensagem passada, principalmente nestes influencers, como aquele rapaz que tem 4 cotos nos ombros e perna, e nos ombros e pelvis, e diz que tem braço e nada, e luta jiu-jitsu. Oh meu Deus, isto é hilariante. Eu já falei disto no podcast no passado, acho que mostrei ao Vando. Acho que já falei. E que ele é speaker e motivacional a dizer que há mais vida para além de não ter braços e pernas. Ok, ele é um exemplo porquê? Porque se até ele que não tem braços e pernas consegue nadar com tubarões e consegue participar em combates de MMA e campeonatos de jiu-jitsu. É que é engraçado porque ele anda às cabeçadas. O que é interessante e abre um precedente feio, porque as cabeçadas são proibidas, mas é a única coisa que ele pode. Já perceberam a ideia? Depois disto, é fixe, é fundamental, e ele tem que ter uma subsistência, está-se bem. É banha da cobra, mas não é, porque é tipo uma banha da cobra justificada, não é? Que é do tipo, se até eu consigo fazer estas coisas todas, claramente estão adaptadas à minha limitação e que efetivamente não foram desenhadas para mim, e eu acho que não há nada mal contra isso, não é? Tal como, por exemplo, no próprio combate, uma pessoa que pesa 120 kg não vai combater com uma pessoa que pesa 40, não é? É assim que as coisas são feitas, há categorias, há separatismos para promover a justiça e a competitividade. Mas pronto, continuando. É banha da cobra consentida porque, pronto, a sociedade não vai apontar o dedo a um gajo que está a fazer palestras e que recebe dinheiro por isso para tentar motivacionar, para tentar motivar as pessoas a serem melhores que elas próprias já são, ou melhores do que elas próprias nunca pensariam ser. Está-se bem. Agora, dizer que é normal, ou dizer que é perfeitamente tranquilo, não me lixem, não é? Não me lixem. Porquê? Porque isto vai cair naquela minha tese que eu acredito profundamente cada vez mais, que temos que abraçar as diferenças. Não temos que tornar as diferenças ou tentar camuflar as diferenças como normalidades ou até como virtudes. Temos que abraçar as diferenças. Temos que ser honestos connosco próprios e temos que perceber que somos todos diferentes, mas que contribuímos e podemos contribuir de forma equitativa, não igual. Não igual, porque este sujeito que não tem braços, não me lixem, nunca vai fazer um pão de Mafra. Não! Não vai! Desculpem. Com a mesma qualidade com que o senhor Batalha da Baixa da Banheira faz, não faz. Desculpem, não faz. Não faz. Ok? Portanto, não é de forma igual que há uma contribuição das pessoas com as diferenças. Há uma forma equitativa, não é? Nomeadamente este jovem que não tem os braços,
faz palestras e motiva pessoas que não se sentem bem consigo mesmas, sabendo elas, ou não sabendo elas, de que não têm limitação nenhuma e que efetivamente é um bloqueio mental. Isto é muito importante. Tal como o próprio Salvador, o tal rapaz que sofreu um acidente de moto quando tinha um mundo aos seus pés e passou a ser um porta-voz da condução consciente, porque eu acho que ele, não vou pesquisar, não me apetece, mas eu acho que ele tem um acidente de moto na sequência de ter bebido e uma coisa assim, percebem? Portanto, ele tem ali ele passa a ser motivador e passa a ser um speaker e um porta-voz de principalmente responsabilização e de noção para as causas, não é? Ou seja, ok, agora estou assim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para contribuir para esta esfera na qual eu estou agora, não é? Posto isto, pessoas com deformações que são influencers, eu acho que principalmente que são influencers, porquê? Porque não são pessoas com deformações que são motivadoras, não são motivadoras por terem o seu cotidiano limitado e que não são motivadoras. Acabei de receber um e-mail, peço imensa desculpa, super improfissional. Não são motivadoras porque mostram a sua vida e porque mostram como é que se ultrapassam. São influencers e visam influenciar por se camuflarem de normais, por se quererem aproximar de normalidade, seja o que isso for, para a vida delas, atenção, não é? É um bocadinho tudo o que eu tenho a dizer. Era interessante ter aqui um rebote por parte do co-host, mas não dá, portanto ficamos aqui só com o meu lado. Não pensei muito mais sobre possíveis contra-argumentos ou contraposições, portanto, no fim de contas o resultado desta questão é vive e deixa viver, faz o que quiseres. No entanto, eu não deixo de apontar o dedo a uma espécie de hipocrisia. Já esta hipocrisia desta virtude que é deste artigo de erradicar pessoas com síndrome de Down, como se de repente isso fosse uma coisa má, não é? E não estamos a erradicar pessoas com síndrome de Down, estamos a erradicar o síndrome de Down, é diferente, não é? E depois, esta hipocrisia um bocado disfarçada de não se pode falar desta hipocrisia porque é uma questão, tipo, eu como pessoa able, como é que é? Como pessoa, sei lá, eles têm uma coisa que é handicapped e handicapable, uma coisa assim, não sei. Aliás, temos obviamente os Estados Unidos, que esta influencer stripper com escoliose, claro que é americana, não é? Óbvio, não podia ser de outro país. Na Índia as pessoas estão um bocado preocupadas em sobreviver, que tenham tipo 7 dedos numa mão e 3 noutra. Portanto, posto isto, isto vai ser muito, muito, muito carregado de apontar o dedo outra vez de hipocrisias, não é? E falando em hipocrisias, quero agora fazer outra ponte muito fixe, que é para o nosso menino Jussie Smollett, que é nada mais nada menos que Jussie Smollett, aquele sujeito, ator homossexual, isto é importante, homossexual negro, que protagonizou um episódio no mínimo caricato e no máximo nojento, que foi tentar municiar a opinião pública e as autoridades a favor de um ataque que ele diz ter sofrido por parte de supremacistas brancos que sabiam quem ele era, que o atacaram em altura de nevão em Chicago. E quem conhecer a geografia de Chicago sabe que inverno de Chicago é estupidamente frio. É uma espécie de Alasca, mas com infraestruturas, não é? Não está no cu de Judas, literalmente, mas é extremamente frio. E supostamente ele diz ter sido atacado às 3 da manhã à porta de um restaurante de cadeia de comida rápida Subway, por dois sujeitos brancos com chapéus do Trump, MAGA, não é? Make America Great Again, que lhe jogaram lexívia, meteram-lhe um nó de forca ao pescoço, uma corda em nó de forca ao pescoço e agrediram-no. E ele depois vai para a prisão, vai apresentar queixa. Vai apresentar queixa ainda com um nó de forca no pescoço, depois de ter estado em casa não sei quantas horas, a ligar primeiro para o produtor da série onde ele estava, e depois sim chamar a polícia à casa dele. E, não, ele não vai à esquadra, peço desculpa. Ele chama a polícia à casa dele e ainda tem um nó de forca no pescoço, não é? Para tentar, não sei. Verificou-se que é tudo uma... Enfim, isto tudo para dizer o quê? Pesquisem, que é interessante o caso, não vou estar aqui a recapitular tudo. Ele foi obviamente condenado a 150 dias por mentir sobre esse episódio. Porque por portas e travessas foi uma valente mentira, não é? E isto levanta-me aqui uma questão muito interessante, que é... Ele mentiu sobre uma coisa que, se fosse verdade, eu não pediria nada menos, nada mais do que pelo menos 5 anos aos infratores. Tratando-se de um crime de ódio, tratando-se de um crime de agressão, não é? Injustificada, não é? Que é puramente exercer violência sobre outro sujeito. Eu iria atribuir, não sei, uma moldura penal para agressão
com lesões, sem lesões. Como é que é? Homicídio involuntário é quando acontece agressão sem intenção de matar ou quando a pessoa acaba por morrer, uma coisa assim. No entanto, eu não sei a moldura penal, mas eu gostaria de perceber porque é que uma pessoa que mente sobre uma situação que poderia danificar a vida de outros, se eles existissem, porque eles não existiram, porque na verdade foram 2 sujeitos negros que eram personal trainers dele, 2 irmãos nigerianos que eram personal trainers dele, que ajudaram a forjar todo o ataque. Mas pronto, se existisse, seriam os tais 2 sujeitos brancos que iriam ter a punição de vida, não é? Agora, esse sujeito que mentiu só apanha 150 dias. Está aqui alguma coisa que bate mal e que se calhar a lei nem sequer previu, que é para o caso de mentirosos, mas não sei. Mas a hipocrisia vigente é o quê? É do próprio sujeito que em plena sala de audiência, na sequência da leitura da sentença, começa a gritar: I am not suicidal! I am not suicidal! I am telling the truth! E o que basicamente eu acho que ele está a tentar vender às pessoas é de que ele não é suicida ou não está suicida, pelo menos pensando eu que ele está a aludir ao caso do Jeffrey Epstein, que o suicidaram por saber muito sobre muita gente importante na sequência da Ilha do Sexo de menores de idade que ele dirigia, não é? E que acabou suicidado na prisão, não é? Eu acho que ele estava a fazer uma alusão a isso, do género, não pensem que se eu aparecer morto na prisão que fui eu que me matei, quando na verdade ele não é tão importante assim. E depois, quando ele ainda está a tentar morrer na própria espada, em que ele diz que ainda aquilo que ele alegou e o mundo está cansado de perceber que é mentira, ele ainda diz que é verdade, porque ele vai morrer na própria espada, ok? Eu não sei sequer se isto é uma tentativa de alegar insanidade, porque na verdade ele vai apanhar 6 meses. São 150... Não sei fazer contas, que estupidez. Eu vou ter que ver aqui, que agora estou-me a sentir mal. 150 a dividir por 30. A dividir por 30. São 5 meses. Ele vai sentar 5 meses na cadeia. Porque 5 vezes 3, 15. Eu não percebo porque é que disse 6 meses. Enfim, desculpem-me, mais uma vez. Portanto, é mais um marco de hipocrisia lá por aqueles lados do charco, que é interessante assinalar, mas que me deixa triste também por uma outra razão que ainda não vou. Que eu não tinha isto na pauta, mas vou adicionar agora, que é uma notícia fresquinha, que é o quê? A menina Naomi Osaka, que para quem não saiba, é, acho eu ainda, a atual número 1 do mundo, depois de ter ganho a Serena Williams, a então grande número 1 do mundo, por 2 vezes consecutivas em 2 Grand Slams, e passa assim a número 1, que entretanto, na sequência de alegar deteriorada saúde mental, decidiu não responder a perguntas nas conferências de imprensa de um certo torneio, ao qual ela, enquanto atleta da ATP, eu já falei isto com o Vando, por causa de estarem a municiar e estarem também a militarizar ou a tornar arma a saúde mental. Eu já tinha dado isto lamirando no podcast dela. Pronto, aconteceu isso, vejam lá o outro episódio, ouçam lá o outro episódio. Então o que acontece agora é que a Naomi, depois dela então, inclusivamente na sequência dessa situação das entrevistas e etc., dizer mesmo que não iria jogar por causa da saúde mental e não estar a ser preservada por parte da organização do ATP e etc., ela então volta agora a jogar num torneio em que eu nem vou ler a notícia porque não vale a pena, mas passa-se o seguinte: ela está a jogar, às tantas há um sujeito da bancada que diz Naomi, you suck, ou you're trash, uma cena assim, e ela supostamente desfaz em lágrimas e perde o jogo. E depois vem falar de instabilidade emocional. Ora bem, vamos começar com os argumentos a favor da menina. A menina tem a sua razão, porquê? Porque o ténis é um desporto considerado, é um desporto com comportamentos padronizados, até de público e tudo, que se têm vindo a meu favor, a perder-se, de certa forma, porque se perde um bocado esse elitismo do ténis, que eu acho que é demais. Quando acontecem, por exemplo, US Opens e Australia Opens, em que eles são mais vocais, o público é muito vocal, o público é muito campeonato grego, é muito entre pontos e tudo mais, é muita gritaria, muita balbúrdia, mas é em prol do desporto, ou seja, estão ali no apoio, na festa, na exaltação, no entusiasmo, na euforia, não é? Ao passo de que também acontece, obviamente, o contraposto da medalha, que é as bocas, os gajos desagradáveis, a malta que diz tudo e mais alguma coisa, que em certos esportes é super normalizado e é dado como normal e garantido. Super normalizado e dado como normal, gostaram? Boa. E é dado como garantido, até é dado como aceite, não é? Que é, por exemplo, o futebol, em que chama-se tudo e mais alguma coisa aos jogadores e ao árbitro, e aos familiares dos jogadores, aos familiares do árbitro,
E é dado como normal e até dá risada. Há até a principal liga do mundo, que eu considero a principal liga do mundo, porque é para mim a liga mais competitiva, mais bonita de se ver o jogo, etc. Que é a liga inglesa, que também por ter passado por períodos muito conturbados das suas claques, e como vocês sabem, a história toda do liganismo e violência e até organizações criminosas associadas diretamente ao futebol. Como isso aconteceu muito cedo, entretanto eles também ganharam tempo em relação ao comportamento que agora têm no estádio, que é próximo de perfeito, com obviamente pontuais situações de devaneio que são mais raras do que normais, não é? Em que há cânticos para todo e mais algum jogador, é muito interessante, mesmo para gozar, mesmo para mandar vir, eles têm todo aquele humor típico inglês, não é? É muito interessante assinalar de propósito esse exemplo de diferença. Ao passo que, por exemplo, tivemos agora o caso dos assobios ao Neymar e ao Messi no Paris Saint-Germain, depois de terem ganho o jogo por 3-0 e de Messi ter assistido e o Neymar ter marcado, acho eu, terem ainda assim sido assobiados efusivamente por terem tido uma prestação péssima na Liga dos Campeões contra o Barcelona, contra o Real Madrid, peço desculpa, Barcelona foi a ex-equipa do Messi e Neymar, contra o Real Madrid, quando tinham aparentemente a eliminatória na possibilidade na mão. Ou seja, o primeiro jogo foi 1-0, ganhou o Paris Saint-Germain, o segundo jogo foi em Espanha, o Paris Saint-Germain marca primeiro, o Kylian Mbappé, mas depois o Real Madrid mostrou quem manda na porra toda e virou o jogo para 3-1, fazendo eliminatório e passar a 3-2 e passa o Real Madrid. Isto obviamente gera um grande descontentamento junto da massa adepta e associada que está diretamente a apoiar uma equipa que foi literalmente comprada no seu talento, não é? Que é uma equipa que vale provavelmente o PIB de muitos países da ex-União Soviética ou até da América do Sul, não é? E que se vê na prestação horrível que se vê, não é? E os adeptos com contestação justificada podem ter sido mais abusivos ou menos abusivos, mas o grande burburinho no meio disto, do que eu quero dizer é o quê? É que em torno disto há comportamentos que são associados a certos desportos que não são associados a outros. Por exemplo, no golfe é impensável haver enquanto os homens estão lá a bater com os tacos na bola, haver ali e gritarias e foguetes, etc. Há um grande profundo silêncio, etc. Porquê? Porque é um... Eu estou a dizer muito etc hoje, não sei porquê. Porque há profundos períodos de silêncio porque requerem mais concentração. Isso é associado a vários desportos, obviamente. O golfe, o bowling, o snooker, o curling. Ou seja, desportos que requerem mais precisão. O público é educado o suficiente, até porque se veio a cultivar essa educação de maneirismo, não é? Melhor assim. O público é maneirado e educado o suficiente para que perceba os momentos de intervir. Para bem ou para mal. Pá. No snooker, por exemplo, quando um gajo falha uma bola flagrante, todo o público faz um bruá que é uma coisa que é aterrador. Uma das minhas bucket lists, uma das coisas na minha bucket list, assim dizer, assim melhor, é, por exemplo, assistir a um jogo num torneio de snooker ou assistir mesmo a um torneio de snooker. Para perceber a energia do silêncio terrador, em que até uma tosse, quando o gajo está ali a tentar apontar o taco à bola, etc., desfaz todo, não é? E aquela pessoa pode ser mesmo afastada, etc. E depois, quando acontece uma falha à bola, toda a gente... Tipo, é terrador, não é? Ao passo que quando a bola é incrível, toda a gente aplaude e subiam e etc. Mas é ali, tudo contido ali, a espaços e em explosões, não é? É muito interessante. No ténis, nomeadamente no US Open e no Australia Open, isso já não acontece tanto. Aliás, isso acontece também, porque não acontecia tanto, melhor assim. Há uma grande manifestação, uma grande energia de tornar aquilo excitante efetivamente, entre pontos principalmente, e até tem havido, felizmente para mim, tem havido alguma dificuldade assim um bocadinho acima a calar as pessoas, entre pontos, entre serviços e não sei o quê, entre pontos jogados, melhor dizendo. E nos outros torneios mais convencionais, ou mais ditos Roland Garros, Wimbledon... não estou a ver Indian Wells, talvez. Não, Indian Wells é Estados Unidos, se calhar também coisa. Estão a perceber, né? Há ali um comedimento, há ali uma situação um bocado mais elegante, mais elitista, mais às origens do próprio ténis, não é? Em que, obviamente, provavelmente a menina Naomi Osaka percebeu que eu não estou aqui a desvalorizar que ela possa ter alguma coisa. Mas o que eu quero dizer com isto? Eu vou já estabelecer aqui os pontos já contra. A menina Naomi Osaka, que poderá já ter mesmo esta situação de saúde mental deteriorada, ou em deterioração por constante necessidade de tratamento, etc. Uma situação crónica, não sei ao certo. Pode já ter isso desde muito criança, mas queria competir num desporto e viu que ali o ténis tinha um meio termo entre ser competitiva e física o suficiente, mas ter a paz de espírito e a calma de poder fazer as coisas sem estar a ser necessariamente altamente apontado o dedo. Eu percebo isso. No entanto, vamos falar os bois pelos nomes. O escrutínio é normal,
principalmente no âmbito de competição. Quando a competição visa, efetivamente, perceber qual destas duas equipas, qual destas duas pessoas é melhor, não é? Quem é que vence? Isso, e o primeiro escrutínio já é o escrutínio dos competidores. Só que esse escrutínio não é o escrutínio feito, o veículo desse escrutínio não é mandar bocas ao outro. Não é dizer tu não prestas, portanto eu já ganhei. Não é? O escrutínio é feito pelo mérito desportivo, ou seja, pela prática do desporto. Esse escrutínio é feito de um para o outro em competição, não é? É exercido em forma de atividade física. Não sei se me estou a fazer entender, não é? O Usain Bolt, para ser escrutina os outros competidores, os outros corredores, não é? O Asafa Paulo desta vida, eu não sei mais nomes nenhums, é ridículo. E um amigo meu que gosta muito de atletismo vai-me crucificar. Cristófilo Metro é 400, 200 metros, acho eu. Pronto, enfim. O Usain Bolt, para ser melhor que os outros, escrutinou-os, não falando, mas correndo mais que os outros, não é? E isto é um escrutínio, não é? E, para mim isto é uma forma de escrutínio, não é um escrutínio, é uma forma de escrutínio. Mas só para que eu não esteja a falar porcaria, vamos lá ver aqui... significado de escrutínio. Escrutínio. Há de abrir uma urna de votação secreta, votação com uso de urna, uma urna são visitados, exame minucioso. Pronto, escrutínio, exame minucioso. Escrutínio não é a palavra, está-se bem. Alvo de escrutínio. Ok, exame minucioso, alvo de escrutínio. Quando o escrutínio é quando se está a destrinçar uma pessoa, alguém, ou por aquilo que faz ou por aquilo que é, ok. Mas pronto, então mais, sem querer mais ajuda ao meu argumento, porque aqui, quando se está a falar aqui de um sujeito que grita Naomi, you suck, eu acho que, primeiro, eu defendo que isso não é escrutínio, porque não é minucioso, é apenas um gajo a dizer you suck. Pese-se o desagrado, pese-se o mau gosto, pese-se o mau tato, não é? Porque é uma pessoa a dizer no meio de não sei quantas pessoas estão caladas, não é? É horrível, não sei, enfim. Mas essa pessoa é dona dos seus atos, não é? Se essa pessoa sentiu-se no conforto e acha por bem fazer isso, está na responsabilidade dela. No entanto, eu não condeno necessariamente esse ato. Como é que eu ia dizer? Condeno o ato porque... Condeno o ato porque eu não o faria, porque eu estou habituado a ver o ténis numa outra lente. Melhor assim. Na lente dessa situação do público calado, que reage muito pouco, quando o ponto é muito bom, batem uma palma muito baixinha. Quando o ponto é mau, fazem um bruá muito baixo, muito pequeno. Há poucas escaladas de apoio e direto e motivação direta, não é? Eu estou habituado a ver esse ténis. No entanto, com crescendo por esse prisma, eu percebo o condenar do ato dessa pessoa. No entanto, se as explosões abonam, se as explosões de energia que acontecem entre serviços, como eu agora tenho estado a dizer, se isso abona e se não é característico e isso é bom, infelizmente há a parte má que é não é o escrutínio, mas é o desdizer, como é que eu ia dizer? O desvalorizar, o mandar vir, não é? O reclamar, não é? E há competidores que estão habituados a isso pela natureza da competição. Não é pela natureza da competição, porque a competição eu acho que é mentalmente desgastante para todos, não é? O ato de competir é desgastante para todos. Seja em desportos mais curtos, como por exemplo os 100 metros, seja em desportos de mais longa duração, que seja por exemplo o ténis, que há jogos que levam tipo 5 e 6 horas, e seja como desportos como o futebol, que no máximo levam 120 minutos, não é? No entanto, o ato de competir é sempre difícil e pesado para qualquer competidor. Obviamente que como é que eu ia dizer? O efeito de competir é sempre... A origem de competir é sempre pesada para qualquer competidor. O efeito de competir é o mesmo para qualquer competidor, quer ganhe, quer perca. Agora, o meio de como compete é que difere, obviamente. Apesar de que o trabalho desenvolvido para o meio que se está a competir é igualmente trabalhoso e laborioso. Pronto, ok, é esse o ponto que eu quero fazer. E depois, o que é que acontece? O mandar vir faz parte. Quando a pessoa não está tão bem... Caramba, nos nossos trabalhos, nós temos avaliações de desempenho, não é? Para perceber se efetivamente temos que melhorar, temos que nos mostrar pessoas válidas ou não. Tudo bem. Agora, percebo que a rapariga não tenha ficado contente com a forma, que é, ninguém gosta de dizer que ninguém gosta de ouvir que não presta, não é? No entanto, o que eu quero dizer, ok, em certas áreas, principalmente na área do desporto, o apontar o dedo é normal, não é? Porque são pessoas de alto relevo que ganham imenso para fazer só aquilo, e quando as coisas não saem bem,
alguém manifesta-se em relação a isso. Com a educação, sem a educação, não é? Mas é normal. O desagrado. Pronto, é isso. Porra, faltava uma palavra, estava aqui há 7 minutos a moer. É o desagrado. A palavra é o desagrado. Não é? É normal. Agora, a manifestação desse desagrado é que obviamente tem instâncias. Não é? Não é como, por exemplo, os adeptos do Benfica a mostrarem o desagrado, sei lá, a insultar, se for preciso, o pai do Jorge Jesus, que o senhor já faleceu, não é? Tal como também, se calhar numa escala, num nível muito menor, mas que também desagrada, quer dizer Naomi e o suck. Agora, a rapariga lavar-se em lágrimas e então perder o jogo e atribuir-se exclusivamente a isso, esse insucesso nessa competição e fazer uma conversa maior do género, não é a atleta que está mal, não é a atleta que está mal, é aquele sujeito. Isto levanta questões. Porquê? Porque há uma precedência. Porque aquela pessoa só se manifestou uma vez. Eu estou a falar neste caso muito em específico e muito em particular. Aquela pessoa só se manifestou uma vez. E aparentemente a rapariga ficou profundamente abalada. Rapariga essa que já tem antecedentes, ditos por ela e mostrados por ela, de que ela não tem um mental estável. Tudo bem. Pá, trate-se. Porque a alta competição leva com isto. A vida não é fácil. O mundo não é fácil. Nós não podemos... E agora vai no meu ponto maior que eu quero exacerbar aqui, que é o quê? Nós não podemos tornar o mundo a nosso favor. Não temos como. Nós somos muito mais pequenos do que o mundo inteiro. Cada um de nós que compõe o mundo é mais pequeno do que a soma do todo, não é? E posto isto, a tenacidade, a resiliência, a capacidade de encaixe, porque ela sabe perfeitamente que ela estando na Lua, quando ganhou a Serena Williams 2 vezes, quando ela ganhou a Serena 2 vezes, ela estava nos picos, e agora que não está a ganhar e por causa de um comentário deita tudo por terra e sente que o mal não está nela, faz parte. O que voa alto cai também, eventualmente. O sucesso está de mãos dadas com o insucesso. Não há ninguém que nunca tenha perdido. Não há ninguém que nunca tenha perdido apenas para... Floyd Mayweather, mas isso é um caso muito particular. É um caso muito particular. O que eu quero dizer com isto é que não há ninguém que... Mas pronto, olha, o Floyd Mayweather ainda assim, por não ter perdido no boxe, teve percas pessoais. Teve perdas pessoais, teve derrotas na vida. O que quer dizer é que não há ninguém que vença sem ter perdido algo, alguém, alguma coisa, algures, no seu percurso. Portanto, a Naomi tem que aprender a lidar, principalmente com ela, tem que se tratar, não é? E depois tem que entender esta faceta do mundo, que vão haver estas pessoas. Que eu acho que, na escala de ofensas possíveis, que podem destornar o mental de uma pessoa de forma atroz, sem saber eu a condição que ela tem, e sabendo eu talvez a condição que ela tem, diria novamente para que se tratasse e que não se colocasse em posições de fragilidade, porque isto é o que esta gente, eu vou mesmo dizer, isto é o que esta gente quer fazer, eu tenho uma debilidade, não é? Então, eu vou colocar-me na minha esfera de debilidade para que o mundo funcione à volta dela. E eu estou preservada dentro do meu safe space, ao passo de que não há aqui o abraço de diferença, não há uma assimilação, não há um desenvolver de espinha e caráter. Eu não estou a falar diretamente para a Naomi porque eu não sei o que ela tem. Estou a falar mais na grande generalidade de pessoas que efetivamente municiam isto da saúde mental e que se visam nesta hipocrisia de valores que é ninguém cuida de mim, vocês todos é que têm que mudar. Tem que haver um esforço de parte a parte. Porque infelizmente o mal no mundo existe e vai continuar a existir e se nós não mudarmos para adaptarmos a ele, acabamos como uma Crimeia em vez de continuarmos como uma Ucrânia. Agora, é muito interessante eu falar em Ucrânia e Crimeia porque eu quero falar na próxima questão que me releva a punição de coisas russas que não punem os invasores russos. Que isto para mim é que foi uma das coisas mais... tem vindo a ser das coisas mais ridículas que eu tenho estado a assistir nos últimos tempos. Que me cai ao colo, que eu nem quero sequer saber mais, porque isto vai ser uma coisa de anos. Sei lá. Enquanto houver ucranianos para matar, vai acontecer guerra. Mas aqui... Principalmente o quê? O caso Chelsea. O caso Chelsea é muito interessante porque é muito... Acontece aqui numa zona cinzenta entre vamos punir oligarcas russos que estão diretamente ligados com o Kremlin versus vamos punir tudo o que é o Rússia só porque sim, porque Rússia é mau neste momento. Quando na verdade o Putin e o Kremlin e o exército russo não são o espelho de toda uma nação, acredito eu, com muita força. Acredito eu que a Rússia inteira não está de acordo com esta invasão.
por muita desinformação, por muita propaganda que possa ter acontecido. E até digo mais, se a Rússia inteira, a opinião pública russa inteira, estivesse de acordo com esta posição do Kremlin, por propaganda, por desinformação, por estarem às escuras ao estilo ditatorial que estão, eu ainda assim atribuo-lhes clemência por ignorância. Que é do género, não sabem. Não é? Não é, vou cancelar porque estás do lado deles. Não, tu não sabes. E porquê? Também, porquê que eu não cancelo? Ou porquê que automaticamente eu não demonizo aquela pessoa? Porque aquela pessoa não está com parte integrante, não é interveniente direto. Não é? Uma coisa é uma pessoa russa que não saiba do que está a acontecer. Vou já dar isto de barato. Hein? Uma coisa é uma pessoa russa que não saiba do que está a acontecer e dizer viva Putin, porque o Putin é que nos livrou do mal quando acabou a União Soviética e a Rússia estava entregue aos lobos. Outra coisa é essa pessoa pegar numa Kalashnikov e ir para a Ucrânia disparar e matar pessoas. Essa pessoa eu vou punir porque está a ser interveniente direto. Agora, essa pessoa, a primeira, que apenas diz viva Putin, viva Ucrânia, viva Putin, viva Rússia, eu não vou punir porque é uma pessoa apenas que não sabe. Ok? Posto isto, o caso Chelsea. Vamos lá ver. Roman Abramovich, o famoso oligarca russo, conhecidíssimo por ser o mais recente português como judeu sefaradita, esse também está a dar uma merda do caraças lá em cima no Porto, porque metade da organização foi presa e entretanto já vieram a público dizer que acham que isto é uma perseguição e que isso não se revê nos valores da comunidade judaica, etc e tal, e já pararam com a atribuição de vistos. Isto tudo porquê? Porque felizmente, pronto, o Roman veio dar luz a isso, não é? O Roman Abramovich é dono do clube Chelsea, não é? Um clube histórico do país, mas que vislumbrou efetivamente o seu sucesso desportivo a partir do momento em que o russo tomou rédeas do clube, comprou, não é? Ora, o Roman, entretanto, como é oligarca russo e está a ver efetivamente, e aí percebo, porque está-se a travar economicamente, está-se a sancionar o país para que se tente dissuadir o mesmo de atacar, percebo, é o dinheiro, ou seja, não é nada. Eu até posso dizer, eu Macron digo, ou melhor, eu Boris Johnson digo-te a ti, Roman, não é nada contra ti diretamente, tu és o russo, pronto, né? Podes ter as tuas mãos sujas de sangue com o dinheiro que tu contraíste, não sei o quê, mas pronto, não é nada contra ti diretamente, não te conheço, é mesmo o teu dinheiro está envolvido e não pode ser. Eu percebo, agora é assim, vamos lá ver uma coisa, o Abramovich é dono do Chelsea. O Chelsea é um clube que emprega muita gente, não é? O Chelsea é um clube, é uma empresa, é uma organização que emprega muita gente. Eu nem sequer estou tão preocupado assim com os jogadores. Ok, vou explicar melhor. Entretanto, na sequência das sanções, o Roman foi já preemptivo e meteu o clube à venda por perceber que poderia ter os seus bens arrestados, tal como ele já os teve. Já teve as suas casas em Londres, por exemplo, a sua casa em Londres e o iate achou, o barco ou whatever, arrestado. Tal como outros oligarcas também, nas suas endeavors, nas suas missivas negociais e empresariais, também já estão arrestados. Tudo bem. Agora, o que se passa aqui é o seguinte. O Chelsea salaria pessoas. Há pessoas que subsistem trabalhando no Chelsea. E pelo Chelsea, não é? Agora, o que acontece com a sanção? Quando há o arresto por parte do governo britânico ao Chelsea, há o quê? Não se podem vender bilhetes, ou seja, não se pode gerar receita bilheteira. Os bilhetes da época vão continuar. Não pode haver negociação e renovação de contratos com os jogadores e há uma série de outras coisas que implicam congelamento de dinheiro. Ora, eu vou já dizer assim, eu não percebo nada disto legalmente e juridicamente, eu só estou a falar da ética da coisa, assim por assim dizer. Por aquilo que eu acho que deveria ser e não é. Ou não está a ser e deve haver razões de certo, mas eu não me interessa. Sou só um espectador, observador, opinador. Há pessoas que subsistem do Chelsea e essas pessoas neste momento, não sei, como o dinheiro está congelado, eu não sei como é que essas pessoas estão a subsistir, essa é uma. Depois, eu não estou tão preocupado com os jogadores assim, porque os jogadores têm um salário que têm a possibilidade, tal como aconteceu na Ucrânia, pelos motivos óbvios, a FIFA libertou os jogadores ucranianos para poderem assinar por qualquer clube até junho, acho eu, em circunstâncias extraordinárias, para poderem efetivamente continuar a praticar o seu futebol e a subsistir, não é? Porque, volto a dizer, pasme-se, nem todos os salários são de milhões, nem mesmo nos jogadores do Chelsea, ok? Nem todos os salários são de milhões. Há pessoas que, por muito que custa muitos, chutar uma bola e esfregarem-se na relva quando recebem um sopro de outro homem, isso paga salários e alimenta famílias e paga impostos, ok? E há pessoas que subsistem com o Chelsea que com os dinheiros congelados eu não sei até que ponto é que essas pessoas não estão a oferir nada, não é?
E eu nem estou a falar de jogadores, pronto, era isso que eu estava a dizer, estou a falar em círculos. Estou a falar dos gajos da relva, estou a falar do roupeiro, estou a falar destas pessoas todas subjacentes ao processo que torna um clube funcional, não é? As formiguinhas trabalhadoras que não são tão focadas, não é? Os Paulinhos desta vida, por assim dizer, os Paulinhos, Sporting, roupeiro, pronto. E isto vem à baila com muitos cancelamentos russos que não têm pés e cabeça, que vêm de uma profunda hipocrisia, que eu estou farto deste apontar de virtude, desta sinalização de virtude, que são tudo o que é russo de repente é mau, sem discriminar. Ou seja, discriminando, porque é tudo o que é russo. Não há noção, não há senso. Eu vou pegar aqui no exemplo que até tenho aqui por parte de um grupo de amigos meus, que foi o quê? Peço paciência, por favor, está quase a acabar. Já estamos a bater a marca de uma hora, está quase a acabar. Onde é que isso está? Que eu vou... Ouve. Mau. Ora bem. Tempos mortos. Tempos mortos. Epá, o que é que foi? Eu não acredito. Basicamente, meus amigos, vão por mim. Está-se a cancelar imenso a Rússia por várias vertentes que não as vertentes de interação direta com a guerra, com os agentes de guerra. Eu acho isso horrível, porque volto a dizer, não são todos. Quando certas empresas de repente boicotam... Olha, vamos para a hipocrisia número 1. Hollywood. O The Batman não passou na Rússia na sequência dos confrontos, como forma de Hollywood sancionar o governo russo ou a Rússia, ou punir, ou etc, ou castigar, por causa da invasão, obviamente, percebo o intuito, não percebo a aplicabilidade. Porquê? Porque o mesmo Batman vai passar na China, que, volto a dizer, é a China que está a comprar o mundo, é a China que tem a colónia de escravos, os uigures, é a China que, com a própria Disney, foi lá filmar o Mulan e tiveram mão de obra escrava a ajudar na produção, e filmaram ao pé do campo de concentração, não é? Isto está toda uma hipocrisia, ok? Há toda uma hipocrisia adjacente. Volto a referir o FIFA, que retirou os bonequinhos virtuais da Rússia e os clubes russos da competição, não é? Do jogo, para que não se possa mexer com o bonequinho virtual, que eu agora, como meu editor, posso eu criar a porra do Spartak Moscovo, não é? Ou não, Dinamo Kiev, yeah. Estão a perceber? Ou Wanzi Nkachkala. Também sem merdas, da questão. Pronto, não brinquem comigo. Eu só quero perceber aqui mais exemplos concretos. Cancelar a Rússia. Cancelamento da Rússia. Porque essa é outra. Ok, eu não quero mais exemplos concretos. Eu quero mesmo falar, efetivamente, desta ideia adjacente, que é o quê? Está-se a fazer. Esta é a primeira cultura do cancelamento a nível nacional. Ou a nível internacional, melhor dizendo. Porque está-se a cancelar uma nação. E isto é feio. Parece que foi ensaiado com os SJWs de cabelo colorido, em que não se podem dizer certas palavras, não se podem dar em certos espaços no campus, e não se pode defender certas ideias que, obviamente, que automaticamente as pessoas já são de extrema direita e que são reis do demónio. Depois veio a ser ensaiado em forma mediática com o Me Too, em que de repente até chegámos ao cúmulo de apenas 2 pessoas tiveram um mau encontro amoroso, uma delas já quer determinar a outra como violador ou abusador, não é? E depois tem a sua consumação absoluta nesta coisa do Black Lives Matter, em que a nuance não existe análise, existe sim um weaponizing, o tornar arma um movimento que tem a sua gênese em algo positivo e efetivamente algo que visa erradicar o mal da sociedade norte-americana, mas que facilmente se torna arma de arremesso para o cancelamento de certas pessoas que não se associam à narrativa diretamente. E vai dar aqui esta polarização de que se não fazes parte do problema, se não fazes parte da solução, fazes parte do problema, sem qualquer tipo de zona cinzenta do género. Eu nem quero saber e sou parte do problema porque não quero saber. Isto é grave, meus amigos. Porque agora está-se a fazer isso a nível nacional. Está-se a querer cancelar um país inteiro. Quando existem protestos na Rússia, anti-Putin desde sempre. Quando se conhece subejamente que o próprio Putin envenena begajos. Alegadamente. Porque, pronto, não quer ser. Quando alguém é ligado ao Kremlin envenena e tenta silenciar detratores, tenta silenciar pessoas com posições contra, tenta silenciar vozes de oposição,
Não é? Alexei Navalny, não é? Estamos assim, meus amigos. É muito grave o que está a acontecer. É um precedente muito feio. Está-se a querer conseguir cancelar a Rússia, primeiro pelas sanções, e depois está na moda. Está na moda dizer que a Rússia é mau. É a nova moeda de troca de pontos sociais. Eu relembro-me que, pai, há 2 dias atrás, ou há um dia atrás, há 2 anos atrás, há 2 dias de hoje, há 2 anos atrás, melhor assim, a moeda de pontos social era papel higiênico. Quando toda a gente pensava que o Covid ia dar tipo caganeiras mortais. Lembram-se disso? Eu lembro-me bem. Não é? Era os pontos sociais. Quem tem mais papel higiênico é quem é soberano. Neste momento, estamos numa fase da nossa vida social, mundial, internacional, etc., em que cancelar a Rússia é a palavra de ordem. Eu recuso-me a subscrever dessa máxima. Eu recuso-me a subscrever dessa doutrina. Eu recuso-me a cancelar ainda por cima indiscriminadamente. Eu vou julgar sempre. Eu sou julgador. Desculpem. Only God can judge me. Se calhar sou Deus. Eu vou julgar, vou ter opinião, vou ter espírito crítico para analisar, caso a caso, coisas que me sejam aprazíveis de analisar. Porque eu também sou emocional sobre certas coisas e efetivamente tenho que ter doidas de teste e tenho que ter noção e tenho que me chamar a atenção se eu não conseguir fazê-lo, para que eu tenha noção, para que eu a reconquiste ou a reganhe se eu assim a perder. Agora, cancelar, meus amigos, vamos com calma. Porque isto depois vem do quê? Vem todas estas situações, Naomi Osaka, Jussi Smollett, etc., em que há uma punição exacerbada de uma ideia versus a punição efetiva de quem protagoniza essa ideia. Isto é uma completa subversão de valores com os quais eu nunca me vou identificar enquanto estiver vivo e ciente, e que só com uma profunda lavagem cerebral, talvez num lar ilegal em que eu contraia Alzheimer, consigam me convencer do contrário. Muito obrigado e boa noite. Venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra, venha de cobra, Venha de cobra. venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra. Gorda.